Estamos diante de um momento que pode ser resumido da seguinte forma: a China está apostando não em um único projeto, mas em todo um ecossistema, em produção em massa, velocidade e escalabilidade. E isso torna a coisa interessante porque o que está acontecendo lá tem menos a ver com uma vitória momentânea e mais com a construção de cadeias de suprimentos e ciclos de lançamento. Um breve panorama. Além dos programas estatais, está crescendo na China uma onda de empresas de foguetes semi-privadas que têm uma coisa em comum. Muitas observam o que a SpaceX fez e adaptam exatamente os elementos que valem a pena do ponto de vista tecnológico e econômico. Isso significa que motores de metano e oxigênio líquido estão se tornando populares. Classes de carga útil maiores estão sendo desenvolvidas e a reutilização está nos planos. Às vezes um pouco mais ecológico do que na SpaceX, às vezes surpreendentemente copiado diretamente, às vezes como um híbrido entre o design do Falcon 9 e da Starship. Meu nome é Sirwan e isto é Mars Chronicle. Aqui estão alguns nomes que você deve lembrar. Landspace é uma das empresas mais visíveis. Igualmente importantes são Galactic Energy, iSpace, Space Pioneer, Deep Blue Aerospace e Lynx Space. Algumas são totalmente privadas e outras trabalham extremamente próximas de governos provinciais e parceiros estatais. Isso resulta em um modelo misto bem chinês. Velocidade de economia de mercado combinada com apoio político. O que chama a atenção no momento? Três coisas. Primeiro, iteração em vez de perfeição. As startups lançam cedo, com frequência e de forma pública. Erros fazem parte do desenvolvimento, não são o fim dele. Essa é uma cultura que até agora era mais associada aos Estados Unidos. Na China, ela também está surgindo agora, embora com outras condições políticas, isso traz velocidade. Em segundo lugar, padronização e escalabilidade. Não se trata mais apenas de um protótipo legal. Muitas equipes estão construindo linhas de produção, estágios superiores modularizados e tanques padronizados. Isso é importante se você realmente quiser reduzir o custo por lançamento. Em terceiro lugar, a combinação de tecnologias. Algumas empresas apostam fortemente em motores de metano e LOX. Outras aprimoram os designs clássicos de RP1. Quando se trata de reutilização, há de tudo. Desde primeiros estágios que pousam verticalmente, até testes com estágios superiores reutilizáveis. E sim, alguns designs parecem ter passado por um filtro SpaceX. Muitas equipes unem inspiração, conhecimento de engenharia local e habilidade de fabricação. Política e dinheiro são fundamentais. Programas de incentivo de Pequim, subsídios provinciais e cadeias de suprimentos militares mantêm muitos projetos vivos, mesmo quando os pedidos comerciais ainda não chegam em grande quantidade. Ao mesmo tempo, isso significa que marcos técnicos são celebrados politicamente, o que gera pressão, mas também disponibiliza recursos. Quais são os riscos? Bem, os de sempre. Falhas de lançamento e de teste, como quando a Space Pioneer realizou um teste de fogo estático do primeiro estágio do foguete Tianlong 3 e o foguete decolou involuntariamente. Nestes tempos, até gargalos no fornecimento devem ser levados a sério. E encontrar o equilíbrio entre qualidade e velocidade também é de suma importância. Além disso, há também incertezas regulatórias. O ecossistema espacial da China está em movimento e as regras para lançadores privados ainda são um mosaico. As empresas podem sobreviver com um subsídio provincial ou serem prejudicadas por uma mudança regulatória. Rapidamente, uma palavra sobre temas mais amplos. A China tem planos ambiciosos de infraestrutura, desde uma atividade orbital maior até a iniciativa conjunta ILRS com a Rússia. A questão não é apenas quem voa com mais frequência, mas sim quem constrói a logística, os depósitos, a infraestrutura de solo e de lançamento que tornam possível uma presença constante. E é exatamente aí que muitos atores chineses estão investindo silenciosamente. Por que devemos prestar atenção a isso? Porque está se formando aqui um modelo alternativo. Não é uma cópia exata, nada de métodos ocidentais, mas sim uma mistura própria de planejamento estatal, empreendedorismo privado e um ritmo extremamente acelerado. Se isso der certo, muda a equação geopolítica. Lançamentos frequentes, custos baixos e fabricação local fazem com que a exploração espacial não seja mais domínio de poucas nações. Ao analisar de perto o setor chinês de lançadores privados, percebe-se rapidamente: isso não é um bloco homogêneo. Existem vencedores, existem candidatos instáveis,
E existem empresas que estão apenas começando a aprender o quão brutal a exploração espacial realmente é na prática. Comecemos pelo nome mais famoso, Landspace. Landspace é algo como um contraponto chinês à meta inicial de desenvolvimento da SpaceX. O foco deles está claramente no Metalox, ou seja, exatamente a rota de propelente que a SpaceX adotou, com o Raptor e a Starship. O foguete Suki 2 é o verdadeiro teste para isso. Após uma falha no voo inaugural, a Landspace fez ajustes, melhorou e finalmente conseguiu alcançar a órbita com sucesso. O mais importante não é o sucesso em si, mas sim a curva de aprendizado. A Landspace mostrou que consegue absorver erros, ajustar o hardware e voar novamente. Essa é a característica mais importante nesse ramo. Em dezembro de 2025, eles lançaram o novo Suki 3. O lançamento foi bem sucedido, mas o pouso propulsivo não funcionou como planejado. A queima de reentrada do propulsor deu certo, mas na ativação do motor para o pouso, algo deu errado. Isso fez com que o estágio superior pegasse fogo e se chocasse completamente sem desaceleração, bem ao lado da zona de pouso designada. A precisão aqui é realmente notável. Se este vídeo já está te trazendo algo, aperte o símbolo do hype, se você tiver, se não, um like, uma inscrição ou um comentário ajudam muito o canal. O algoritmo vai decidir nos próximos meses se vai continuar divulgando este vídeo ou não. Você também participa dessa decisão. Obrigado! Vamos continuar. Depois temos a Galactic Energy. A Galactic Energy parece mais conservadora à primeira vista. A Series 1 usa combustíveis clássicos, é pequena, confiável e voa de forma relativamente regular. Isso não é um momento Starship, mas sim o equivalente chinês aos primeiros anos do Electron da Rocket Lab. Menos visão, mais fluxo de caixa. E é exatamente isso que torna essa empresa perigosamente competitiva. Eles voam com frequência, entregam cargas úteis e conquistam a confiança dos clientes. Paralelamente, eles trabalham em lançadores maiores, mas sem se dispersar. A Space é o exemplo oposto. Grandes ambições, cronogramas agressivos, mas vários contratempos. Especialmente dolorosos foram os lançamentos fracassados com a série Hyperbola. A Space queria avançar rápido para a reutilização, mas a exploração espacial não permite atalhos. A empresa ainda existe, continua trabalhando, mas é um bom exemplo de que copiar a SpaceX não significa que você automaticamente terá o ritmo da SpaceX. A Space Pioneer é muito interessante. Aqui fica interessante, porque a Space Pioneer está experimentando abertamente arquiteturas semelhantes ao Falcon 9, primeiros estágios grandes, motores agrupados, objetivos claros de reutilização. O foguete Tianlong deles é ambicioso, talvez até ambicioso demais para o nível de maturidade atual, como vimos nesse fracasso. Mas são exatamente essas empresas que devemos observar. Não porque o sucesso seja garantido, mas porque, em caso de sucesso, elas poderiam escalar muito rapidamente. Depois, temos a Deep Blue Aerospace. A Deep Blue foca fortemente em técnicas de pouso vertical. A empresa está testando veículos suborbitais, reutilizáveis e adquirindo experiência exatamente onde a China era mais fraca por muito tempo. Controle preciso durante a reentrada e o pouso. Isso lembra muito a fase Grasshopper da SpaceX. Ainda não houve voo orbital, mas é um trabalho fundamental valioso. O que se vê em todas essas empresas? Falhas de lançamento não significam mais o fim da carreira. Na China, elas estão sendo cada vez mais aceitas como parte do processo. Isso é algo novo. Há 10 anos, um fracasso espetacular em um lançamento dificilmente seria politicamente aceitável. Hoje, ele é analisado, avaliado e o trabalho continua. E é exatamente nesse ponto que percebemos algo importante. No final, não é a renderização que decide, mas sim o hardware. Falamos sempre de motores a metano, pouso e reutilização, mas isso costuma ser muito abstrato. Por isso, eu construí algo que torna toda essa discussão mais tangível. Isto aqui é um modelo impresso em 3D de um motor Raptor 3 da SpaceX. Impresso em uma impressora Prusa. Quando você tem uma peça dessas fisicamente na sua frente, só então entende o quão absurdamente complexa a tecnologia espacial moderna se tornou. Canais de resfriamento, tubulações, turbobombas, geometrias delicadas. Antes, apenas fábricas especializadas faziam certas coisas, mas hoje elas podem ser mostradas diretamente na mesa como demonstração. E é isso que torna a Prusa tão interessante para mim. Impressoras 3D confiáveis e precisas, com as quais você não só pode explicar tecnologia, mas realmente torná-la visível e compreensível.
para a educação, para a prototipagem, para modelismo, ou simplesmente trazer a exploração espacial da teoria para a realidade. Deixarei o link da impressora Prusa e do modelo na descrição abaixo. Mas vamos voltar à exploração espacial da China. Agora rapidamente sobre os números, porque eles são decisivos. A China aumentou massivamente sua frequência de lançamentos nos últimos anos. Em 2023 e 2024, houve bem mais de 60 lançamentos orbitais em cada ano. Em 2025, até o momento, o número está novamente nessa mesma ordem de grandeza, com uma participação crescente de missões comerciais. A tendência é clara. A China não só realiza muitos lançamentos, mas cada vez mais utiliza novos sistemas de lançamento. Isso é tecnologicamente arriscado, mas estrategicamente faz sentido. Paralelamente, a China opera sua própria estação espacial, a Tiangong. Ela é menor do que a ISS, mas totalmente funcional e permanentemente tripulada. O mais importante aqui não é o tamanho, mas sim a independência. Tiangong é um campo de testes para operações de longa duração, voos de reabastecimento e rotações de tripulação. Conhecimento essencial para a Lua ou infraestrutura cislunar. E com isso chegamos ao panorama mais amplo. A ILS, a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, que a China está planejando junto com a Rússia, não é uma cópia do programa Apollo. Ela é pensada para o longo prazo, modular, construída de forma gradual e preparada por robôs. Muitas coisas ainda estão na fase de conceito e renderização. Mas a intenção política é clara. A China não quer apenas pousar. A China quer ficar. Eles também são uma das principais forças motrizes por trás do Artemis. Se juntarmos tudo isso, temos um quadro claro. A estratégia espacial chinesa não se baseia em um grande projeto de prestígio, mas sim na diversidade. Muitas empresas, muitas abordagens, muitos lançamentos. Algumas vão fracassar, mas as que permanecerem formarão um ecossistema que pode ser rapidamente escalado. Quando comparamos a estratégia espacial da China com a dos Estados Unidos, percebemos uma diferença fundamental. Os Estados Unidos atualmente apostam fortemente em poucos atores extremamente dominantes. Em primeiro lugar, SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starship. Isso não é um ecossistema, isso é um monólito com um poder de impacto enorme. Se isso funcionar, a vantagem será gigantesca. Se falhar, há pouca redundância. Se isso funcionar, a China está seguindo conscientemente o caminho oposto. Não é uma empresa, foguete ou salto de arquitetura, mas muitos caminhos paralelos. Land Space, Galactic Energy, Space Pioneer, Deep Blue e iSpace. Eles competem entre si, copiam uns aos outros e aprendem coletivamente ao mesmo tempo. Isso é ineficiente nos detalhes, mas extremamente robusto no nível do sistema. O preço disso é óbvio. A China atualmente não tem nenhum foguete que possa competir com a maturidade operacional de um Falcon 9. A reutilização existe até agora quase exclusivamente em bancadas de teste ou em demonstrações suborbitais. Não existe nenhum foguete chinês que decole, pouse e decole novamente semana após semana. E, principalmente, nenhuma empresa chinesa opera voos espaciais em escala industrial, pelo menos de forma operacional. Enquanto a SpaceX aposta tudo em um único salto tecnológico massivo com a Starship, a China aposta na evolução. Foguetes maiores, reutilização gradual, maior frequência de lançamentos, mais experiência operacional. O objetivo não é uma solução espetacular. O objetivo é o controle sobre a capacidade de lançamento, logística e cadência. E isso nos leva às fraquezas estruturais dessa abordagem. 1. Garantia de qualidade. Muitas empresas significam muitas cadeias de suprimentos. Isso aumenta a probabilidade de falhas em série. 2. Transparência. Falhas de lançamento são mais aceitas do que antes, mas causas, mudanças de design e lições realmente aprendidas muitas vezes são difíceis de entender de fora. 3. Confiança internacional. Clientes ocidentais ainda são cautelosos em relação aos lançadores chineses. Palavra-chave: controles de exportação, ITAR e riscos políticos. Mas a China compensa exatamente isso com algo que o Ocidente subestima cada vez mais: um gigantesco mercado interno. Satélites chineses, constelações chinesas e cargas úteis militares e civis chinesas. Mesmo que nenhum cliente ocidental voe, essas empresas têm trabalho suficiente para sobreviver, aprender e crescer.
E a estação espacial deles, Tiangong, não é espetacular, mas ela está lá. Ela funciona. Ela obriga a China a fazer lançamentos regulares, missões tripuladas, procedimentos de emergência e logística de suprimentos. É exatamente essa rotina que mais tarde decide o sucesso ou o fracasso das arquiteturas lunares. No contexto do ILRS, isso se torna especialmente relevante. A planejada Estação Internacional de Pesquisa Lunar não é uma vitória rápida, mas sim uma construção de longo prazo. Primeiro de forma robótica, modular, com fornecimento de energia, comunicação e logística em foco. Não é um momento de fincar bandeira, mas sim de marcar presença. A abordagem da China foi feita exatamente para isso. Então a grande pergunta não é: a China tem hoje um Starship? A pergunta é: a China realmente precisa de uma? Porque se a China tiver, em 5 a 10 anos, vários foguetes de médio porte, parcialmente reutilizáveis, que possam ser lançados de forma confiável, frequente e barata, então é possível construir infraestrutura, mesmo sem um salto gigantesco de uma só vez. Talvez mais devagar, mas com estabilidade. Essa é a verdadeira aposta. Os Estados Unidos apostam na disrupção. A China aposta na capacidade de resistência. Ambos podem funcionar. Ambos podem fracassar. Mas são filosofias completamente diferentes. E é exatamente por isso que não se deve subestimar as startups chinesas. Muitas vão desaparecer, algumas vão se fundir, mas as poucas que restarem não serão uma cópia chinesa da SpaceX. Elas vão criar algo próprio, moldadas pelo apoio político, alta frequência de lançamentos e um mercado que não busca propaganda, mas sim confiabilidade. Quando você junta tudo isso, as startups chinesas, o apoio estatal, a estação espacial, o ILRS e a crescente frequência de lançamentos, fica rapidamente claro. A China não tenta superar o Ocidente agora. Eles querem mostrar que são uma potência mundial, independentes dos serviços de lançamento ocidentais, independentes das cadeias de suprimentos geopolíticas, independentemente de a SpaceX funcionar ou não. Isso é especialmente interessante do ponto de vista da defesa e da soberania. É justamente aí que está o verdadeiro perigo para o Ocidente. Não em um único foguete, não em um teste espetacular, mas sim na pura quantidade de iterações. Muitos lançamentos, muitos fracassos e muitas pequenas melhorias. Nenhum herói, nenhuma solução milagrosa, nenhum momento Elon. Mas sim exploração espacial industrial em ritmo acelerado. Os Estados Unidos apostam tudo na velocidade e na disrupção. Isso pode funcionar. Starship pode mudar tudo. Ou fracassar. A China, por outro lado, aceita que o caminho é mais longo, mas controlável. O objetivo não é dar o salto mais rápido. O objetivo é estar lá no final, quando outros já se excederam. E a Europa? A Europa está no meio e hesita. E estatal demais para iterações de verdade, politizada demais para assumir riscos de verdade, fragmentada demais para ter peso industrial. Enquanto a China experimenta e os Estados Unidos escalam, a Europa discute sobre competências. A verdade incômoda é: a exploração espacial voltou à geopolítica. Não como símbolo, mas como infraestrutura. Quem pode lançar determina o ritmo, a velocidade e as dependências. Quem não pode, vira cliente. Ou espectador. A China, portanto, não aposta no melhor foguete. É uma aposta na resistência, nas curvas de aprendizado e em um mercado grande o suficiente para perdoar erros. E é exatamente por isso que devemos levar esse conjunto de empresas a sério como um sistema. Se você gostou dessas análises, inscreva-se no canal e me diga nos comentários se acha a abordagem da China inteligente ou lenta demais para essa nova era da exploração espacial. Meu nome é Sirwan e este foi o Mars Chronicle. Obrigado por assistir. Inscreva-se para Áspera ad Astra. Presença que torna possível a presença constante.